uma vez por mês, trazendo algum tema importante, relevante da economia para a gente ouvir o palestrante, debater, fazer perguntas, né? Hoje o tema é Perspectivas da Economia Brasileira, e a gente tem aqui o Gustavo de Moraes, economista, o nosso economista do ano de 2018, coordenador da PUC, e o Fernando Soares, né, do jornal Pioneiro, melhor reportagem de economia de 2018. Um evento com patrocínios da Água Mineral Sarandi, e após, ao final, tem um coquetel aqui na sala lá. Vou deixar com eles aí. Boa palestra. Boa noite a todos, boa noite às senhoras, boa noite aos senhores. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Moraes. Atualmente estou coordenador do curso de Economia da PUC, né? Sou professor na PUC, tanto de graduação quanto de pós-graduação, do meu aluno também. Eu, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade, a honraria de receber o título de economista do ano no final do ano passado. Foi muito bacana, até hoje tem sido fonte de alguma emoção também, muito obrigado. E o que hoje nós reservamos para a economia em pauta, dentro dessa perspectiva da economia brasileira em 2019, tá? Foi uma discussão, né? Eu acho que a gente discutir conjuntura econômica nas condições de hoje, nas condições que a gente tem durante essas primeiras semanas de governo, né? Esses quase 100 dias de governo, a gente tem, na verdade, uma discussão que chove muito no molhado, né? Então, eu preferi abrir essa apresentação com uma apresentação de condições estruturais, daquilo que são os nossos, pelo menos na minha visão, daquilo que são os nossos desafios, tá? E na sequência, aí sim, falar propriamente da conjuntura econômica. Obrigado, Jair. Falar propriamente das condições econômicas, daquilo que se pode ter para 2019. Eu gosto muito de pensar que 2019 é um ano em que a gente pode tomar decisões, né, bem importantes para a economia brasileira no longo prazo. Eu sou um fã do longo prazo, tá? Eu acho que várias lições em economia mostram que o longo prazo ele acaba sendo sempre vencedor. Eu tento sempre transmitir essa ideia de que as coisas encaminhando-se, né, para resoluções, propósitos, especialmente, né, eu gosto muito dessa palavra, propósitos de longo prazo tendem a ser vencedoras, né? E para vencer o longo prazo, entretanto, a gente tem que ser resiliente. O ano de 2019 ele apresenta algumas condições chaves para que a gente faça uma agenda para o futuro, né? E se a gente não se preocupar com o futuro, né, não vai adiantar nada viver, né, o que a gente vive. Então, eu vou colocar algumas coisas estruturais, não tanto conjunturais. Já teve uma oportunidade, eu acho que foi até em Chapecó, eu estive lá semana passada, mas uma outra oportunidade que eu tive na UNO Chapecó, na Universidade de Chapecó do Oeste de Santa Catarina, que eu abri, me pediram uma palestra de conjuntura, e eu abri falando da batalha, né, entre Dário e Alexandre Magno, né, 300 anos antes de Cristo, porque eu acho que a gente tem, né, alguma coisa que traz, né, o economista tem essa propensão de começar a falar sobre Adão e Eva e depois chegar num problema efetivamente, né? Mas eu acho que traz uma perspectiva da gente não perder de vista. Na ocasião eu citava o fato de que de repente a economia do século XXI está virando para a bacia do Pacífico pela primeira vez desde aquela oportunidade. A Ásia, né, volta a ser o mercado relevante do mundo, né? Então, desde o momento que a Grécia superou a Pérsia, né? Mas enfim, como a nossa conversa de hoje é centrada no Brasil, tá? Eu vou colocar algumas questões provocativas. Eu julgo que vocês fiquem bem à vontade para discordarem daquilo que eu vou apresentar hoje. Eu julgo que a boa aula não é a aula que você concorda com os argumentos, mas antes da aula que você sai, leva e fica pensando sobre aqueles argumentos que foram então apresentados. Eu tenho 4 provocações, né? Por que a economia brasileira, ao meu ver, está abaixo do seu potencial? Então, abordo como hipótese que a economia brasileira está abaixo do potencial e vou tentar examinar o porquê disso. Segundo ponto quais são esses gargalos, então, que impedem esse desenvolvimento do potencial da economia brasileira.
como é que 2019 pode influenciar na superação desses gargalos e, né, afinal de contas, responder a pergunta que foi colocada aqui pelo Conselho, como é que vai ser o desempenho em 2019. Tá bem? Dentro dessa perspectiva, eu queria já lançar algo que eu tenho dito desde muito, né? Eu comecei a estudar economia, né, meu primeiro semestre de economia foi em 1994. Foi o semestre da então Unidade Real de Valor, né? 28 de fevereiro de 94 começou a circular o URV, 1º de julho de 94 começou a circular o Real, né? Então, assim, foi um semestre marcante, especialmente para quem estava iniciando o estudo de economia. E eu via todos os meus professores, na ocasião, e até hoje, vejo eles como pessoas que batalharam contra a inflação. Vou dizer assim, né, colocando em poucos termos, foi uma geração que o principal desafio era estabilizar a economia. A nossa geração, provavelmente, eu gosto de dizer isso, provavelmente tem como grande desafio melhorar a produtividade do trabalhador brasileiro. Nós já fizemos quase todas as lições de casa, estabilizamos a economia, alcançamos um certo grau de complexidade dentro da economia brasileira, mas o nosso trabalhador ainda é um trabalhador relativamente pouco produtivo frente a trabalhadores mundiais. E quando eu falo disso, eu falo de renda per capita. Né? Por isso que eu trago essa tabela, né, que vem desde 1980, tem uma razão pela qual eu trago desde 1980. 1980 foi um momento no qual, a meu ver, a economia brasileira perdeu o trem, né, fazendo até alusão ao título do livro do João Paulo de Reis Veloso, né, O Último Trem para Paris. Foi um momento que ela perde o trem, ela tem um problema que a gente vai conversar daqui a pouco, e desde 1980 a gente dá uma remada para o mesmo lugar. Né? E aí, se a gente compara com países que estão no nosso nível de comparação, eu elegi alguns ali, Espanha, Portugal, México, Argentina, países que a gente sabe que tem um caldo cultural muito próximo do nosso e, ao mesmo tempo, né, uma complexidade econômica talvez também bastante próxima, se quer abaixo, né? Então, se a gente pega lá desde 1980, o Brasil ele foi ultrapassado. Estou pegando aqui PIB per capita em paridade do poder de compra, né, em 80, 89, 98, 2007, 2018, grosso modo, acompanhando as décadas. Né, e a gente percebe que alguns países foram vencedores, outros países foram um pouco mais retardatários nesse processo. Né, especialmente se a gente pega o Chile, lá em 1980, o Chile tinha uma renda per capita inferior à brasileira. Né. Hoje o Chile já deu um salto que ele praticamente, em 2018, ele se aproxima, já está quase ultrapassando Portugal. Né. Portugal e Espanha pararam também relativamente no tempo, nos últimos 20 anos, né, e já está quase se aproximando lá de Espanha e Portugal. E se a gente pega também dentro dos países latinos, você vai ver que Colômbia, México, Argentina foram no embalo de crescimento econômico, né, se me permitem a expressão, foram no embalo de crescimento econômico mais ou menos assemelhado ao Brasil. E eu particularmente, né, não é querer fazer demérito desses países, mas eu particularmente esperaria mais do Brasil, especialmente considerando, né, que o Brasil foi o terceiro país do mundo que mais cresceu durante o século XX. Só perdeu para o Japão e para a Coreia, subiu medalha de bronze em crescimento econômico. Deveria contar lá no quadro de Olimpíadas também. Né? Então, assim, o Brasil ele acaba perdendo esse trem e encaixa um crescimento econômico tão equiparável quanto ao desses países. Ora, dispondo do potencial de recursos naturais, dispondo do potencial de recursos humanos que o Brasil tem, talvez ele devesse, né, estar se aproximando de Espanha e Portugal. Isso é uma coisa importante. A gente vai discutir as fontes de financiamento do crescimento, do desenvolvimento econômico brasileiro, e Espanha e Portugal tiveram uma clara fonte, todos vocês devem saber, né, que é a União Europeia. Então, ali, Portugal está com 5 mil dólares de renda per capita na altura de 1980, né, pouco mais, né, que o Brasil, quase o dobro do Brasil, e quando chega em 2018, né, esse ritmo se mantém, mas claro, Portugal foi muito beneficiado. Pegar lá em 1998, né, Portugal tinha quase o triplo, isso que eu mencionava, Portugal parou também nos últimos 20 anos, mas tinha quase o triplo, né, no espaço de 18 anos, ele saiu do dobro do PIB per capita brasileiro para quase um triplo. Houve uma injeção de recursos importante para o desenvolvimento econômico português e espanhol naquele período. Né. Então, nessa competição, nessa corrida dos países, o Brasil está, né, patinando, né, no bloco intermediário, tá? E isso é preocupante. Eu coloquei aqui uma
uma rápida explicação, né, pelo menos o professor imagina que vai ser rápido, sobre as origens, né, do que pode ser o processo de industrialização brasileira. E aí o Wilson Suziga, professor da Unicamp, né, nas origens da indústria brasileira, um livro clássico, a tese de doutorado dele na Inglaterra sobre a industrialização brasileira, ele traz no primeiro capítulo o que seriam os 4 motores do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico de uma nação, né? E aí ele coloca 4 teorias, né, que seriam: primeiro, esse desenvolvimento poderia ser liderado pelo governo ou pelo setor externo, ou seja, uma commodity, né, garantiria capitais, acumulação de capitais para que financiasse o posterior desenvolvimento e industrialização do país, né, através de choques adversos, ou seja, interrupção do comércio por alguma outra, algum outro evento, como uma guerra, tipicamente no século XX, e também, né, através da ideia do capitalismo tardio, né, uma vertente mais ligada a uma visão mais marxista de economia, talvez lá tenha a sua validade lá para o leste asiático, onde, na realidade, esse capitalismo tardio é a exploração, né, de recursos mais em conta, ou de legislações mais brandas nos respectivos espaços econômicos dos países. Então, essas 4, né, seriam, grosso modo, explicações para o desenvolvimento industrial de um país, né? Se a gente pegar os principais países do mundo, quase todos eles começaram com bens primários, acumularam capital, notadamente a Europa, e depois se lançaram no desenvolvimento econômico. Isso eu acho que é bem legal, né? Se a gente pega a história do desenvolvimento econômico no mundo, já deixa a minha provocação, a Europa se desenvolve com capital, com acumulação de capital. Se lança para a Revolução Industrial com capital. Estados Unidos e Rússia se lançam para o desenvolvimento econômico com recursos naturais. O leste asiático se lança no século XX para o desenvolvimento econômico com recursos humanos. E aí fica a pergunta, né? E o Brasil? O Brasil tem abundância de recursos naturais, o Brasil tem abundância de recursos humanos, talvez não tenha tanta abundância de recursos de capital, né? O fato é o seguinte: o Brasil optou por uma linha, especialmente a partir do Estado Novo, 1937, de desenvolvimento liderado pelo governo. Foi bom? Tem um lado bom. O Brasil foi o terceiro país que mais cresceu no mundo, como eu mencionei. Por outro lado, esse desenvolvimento é um desenvolvimento que gerou concentração regional, São Paulo e Rio de Janeiro notadamente, tá? Gerou concentração de renda, porque dividiu o mercado de trabalho num mercado de trabalho dual, entre trabalhadores qualificados e trabalhadores não qualificados. Trabalhadores não qualificados bateram na porta das fábricas com seus currículos, né, sem treinamento, né, a partir de um êxodo rural primário ainda, um êxodo rural bastante precoce, e ao não encontrar esse emprego, né, encontraram soluções de habitação nas favelas, né, à margem da sociedade inclusive legal. Então, esse foi um problema do desenvolvimento econômico brasileiro. Ele é cantado em verso e prosa por vários analistas, vários professores, mas eu julgo que, ainda que ele tenha produzido resultados, ele deixou um legado para a geração seguinte, a geração, vou falar em defesa própria, a geração que nasce em 1980 para frente, né, de grande concentração regional, né, de uma presença forte do Estado e um esgotamento da capacidade de financiamento do desenvolvimento econômico. Esse é um ponto fundamental aqui na minha argumentação. Se nós queremos falar do futuro, nós vamos ter que pensar numa fonte de financiamento, né? Ou uma fonte de financiamento que venha de fora, financiamento externo, vários países o fizeram, né? Espanha e Portugal são 2 exemplos, né? Ou uma fonte, a sociedade vai decidir, que seja uma fonte de um orçamento público, a China faz isso hoje, ou uma fonte no setor privado, com várias das economias líderes do mundo, através do mercado de capitais, através do mercado financeiro e através de esquemas previdenciários lucrativos. São opções, não existe uma certa ou uma errada. O fato é o seguinte: a gente está sem opção nesse instante da nossa história econômica, na minha visão, tá? Então, assim, o Brasil estaria, assim, abaixo do seu potencial, comparado a países com os mesmos recursos, ou até mesmo países com recursos inferiores, né? E estaria abaixo do seu potencial no uso de capital, de recursos humanos, né? Dos insumos mais básicos, recursos naturais, recursos humanos, capital financeiro. O Brasil está abaixo do seu potencial. Eu tenho dito, né, eu gosto muito
de mencionar isso. Eu acho que o Brasil está abaixo do potencial, não é só na economia, não, em tudo. Abaixo do seu potencial cultural, abaixo do seu potencial esportivo, né, abaixo do seu potencial universitário, fazendo uma meia-culpa aqui, né, uma série cinematográfica, enfim, a gente pode dimensionar para qualquer coisa, né, o Brasil em geral está abaixo do seu potencial. Eu gosto de fazer a comparação que o Rio Grande do Sul, por exemplo, ele é um estado que tem 11 milhões e 400 mil habitantes, tá? Tem um certo PIB e o Rio Grande do Sul encaixa direitinho na Hungria. 11 milhões de habitantes, o mesmo PIB da Hungria, o mesmo PIB per capita, um pouco maiorzinho lá na Hungria, mas regulando. E a Hungria, molecada se arria quando eu falo isso, mas a Hungria tem 8 medalhas de ouro em todas as Olimpíadas. Por que só o Rio Grande do Sul não seria capaz de gerar esse tipo de esforço? Né? Então, assim, a gente tem dentro do potencial da sociedade brasileira muita coisa a ser realizada. A gente ainda não se deu conta. Né? O PIB da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul somados, é a África do Sul. É um BRIC, o sul do Brasil. E, entretanto, nós não realizamos esse potencial. Poderíamos fazer uma Copa do Mundo apenas na região sul ou apenas no Nordeste, e, no entanto, né, esse potencial não é realizado. Se a gente pensa, né, então, na função de produção, a gente vai ter que começar a pensar no que a gente faz ruim, né, o que a gente faz abaixo do nosso potencial. Uma função de produção envolve capital, trabalho, no caso brasileiro, terra, recursos naturais, quem sabe energia, né, uma função originalmente proposta. Dentro dessa perspectiva, a gente vai ter que entender quais recursos a gente está aproveitando de modo subdimensionado. Na minha opinião, todos. Todos. Tá? Né? Então, o que aconteceu aqui na história? Né? O crescimento brasileiro ele foi baseado em capital. Espera aí, fazendo aquela analogia que eu fiz alguns minutos atrás, o Brasil dispõe, ou disporia de capital durante o século XX em abundância? É um recurso que o Brasil tinha de menos. Né? O Brasil se endividou para que fizesse essa transferência de capital e formação bruta de capital fixo. O que o Brasil tinha em vantagem era recursos naturais e recursos humanos. Recursos humanos esses, claro, que precisavam ser treinados, não foram. Né? E em certo momento, principalmente nos anos 70, nós descobrimos que nós teríamos que treinar esses recursos humanos. Surgiram os telecursos, surgiu o movimento pela alfabetização, o Mobral, etc. Mas, de qualquer maneira, nós fomos para aquele... Nós direcionamos a nossa industrialização para aquele recurso que nós dispunhamos em menor quantidade. Me pareceu um erro estratégico, apesar de todos os resultados. Né? E principalmente, os nossos recursos naturais e a nossa capacidade produtiva em termos de recursos humanos não foram, então, desenvolvidas. Foram ficando à margem, nós formamos máquinas, nós formamos viadutos, nós formamos um capital interessantíssimo de potencial econômico, só que com uma população que, na grande parte das vezes, incapaz de operar essas tecnologias, com recursos naturais que muitas vezes são exportados na forma mais básica, não tem processamento dentro da nossa economia. Porque nós orientamos para as máquinas, ao invés de passo a passo, como acontecia, na minha visão, antes do Estado Novo, uma industrialização passo a passo que, mais cedo ou mais tarde, na minha visão, seria um pouco mais lento, mas seria mais efetivo. Nós não teríamos gerações que teriam que pagar por esse passivo como nós temos hoje. E aí eu ressalto, mais uma vez, o longo prazo. Né? Quando a gente provavelmente pensa nos planos de industrialização durante o Estado Novo, nós pensamos em intervenções que resultariam, claro, em anos, 5 anos, ou 50 anos em 5, coisas assim, plano de metas, em poucos anos ter resultados. Vou dizer para vocês, na economia, eu acredito em resultados que são mais duradouros, são mais lentos, mas mais duradouros. Esses são resultados que criam bases. Os resultados de bolha, que se materializam em poucos anos, tem sido a nossa história, a montanha-russa da economia brasileira, esses são resultados mais tensos. Ninguém na sociedade pediu que a evolução da economia brasileira fosse com emoção. Ninguém pediu. E, no entanto, tem sido assim desde 1937, pelo menos. Né? E aí eu trago um recorte teórico, o Werner Rutan, da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, junto com o Hayami, um autor japonês, tá?
Eles estudaram, isso lá nos anos 60 ainda, eu trago isso muito da minha influência de estudar agricultura também durante o doutorado. Eles estudaram, né, o modo como se dá, né, a produção de tecnologia. Então, não é à toa que tem um americano e um japonês aqui em coautoria, porque, claro, a abundância de recursos nos Estados Unidos é completamente diferente da abundância de recursos no Japão. Então, ao estudarem a agricultura, o desenvolvimento da agricultura no Japão e nos Estados Unidos, né, eles se deram conta de uma coisa que parece óbvio para a gente, mas nos anos 60 não era. Né? As coisas geniais são aquelas que, quando falam para a gente bate com a mão na testa e fala, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Então, é um pouco esse caso aqui. Tá? O Werner Rutan e o Hayami perceberam o seguinte, olha, todo o desenvolvimento da agricultura japonesa se deu sob bases que procuravam principalmente poupar terra. Claro, o Japão é uma ilha minúscula do tamanho de Santa Catarina, né, e todo o desenvolvimento agrícola, portanto, principalmente os arrozais, procuravam técnicas, né, em terrenos elevados, que explorassem a altitude, e se deu um desenvolvimento tecnológico dessa forma. Nos Estados Unidos, como existia uma grande abundância de terras, toda a agricultura americana se desenvolve do ponto de vista tecnológico, pensando no quê? Pensando em poupar trabalho. A agricultura americana gera cerca de 8, 9% do PIB dos Estados Unidos, com 2% da mão de obra empregada. A agricultura americana tem uma renda per capita até maior do que a própria sociedade americana na sua média. Porque procuraram um desenvolvimento explorando aquilo que eles tinham de mais abundante. Percebe? No século XX no Brasil, a gente explorou aquilo que a gente tinha de menos abundante, que era a disponibilidade de capital. Nos endividamos e chegamos no problema do financiamento. Se nós, repetindo, né, se nós talvez estivéssemos explorado uma linha de desenvolvimento industrial, uma linha de desenvolvimento econômico, que explorasse recursos humanos, explorasse recursos naturais, explorasse no bom sentido do verbo, né, explorasse recursos humanos, explorasse recursos naturais, talvez nós tivéssemos hoje um desenvolvimento mais consistente, uma formação, agora sim, de capital mais consistente. Tá? Né? Então, eu coloco lá as 3 fontes. Se alguém achar uma quarta fonte, por favor. Né? Financiamento público. Nós estamos com capacidade de financiar desenvolvimento a partir do orçamento público? Não. Então, um xizinho lá, né? E um exemplo internacional de alguém que faz isso na atualidade, a China. Nós estamos com capacidade de financiamento privado, a gente tem recursos depositados nos bancos suficientes para irrigar o nosso setor produtivo, nós temos recursos depositados na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores tem o quê? 700, 800 mil CPFs registrados apenas, nós temos recursos privados na Bolsa de Valores suficientes para financiar aberturas de capitais, investimentos, alavancagem das empresas. Nós temos financiamento externo, nós tivemos 2 momentos desde os anos 80 em que nós tivemos financiamento externo. Em 1994, a estabilidade econômica proporcionou uma recepção de investimentos diretos estrangeiros muito forte, né? Na ocasião até pelo menos a crise da Ásia em 97. A economia brasileira cresceu. Depois, mais tarde, mais ou menos na altura de 2004, começa um boom de commodities, minérios, agrícolas, que, de certa forma, é um financiamento externo na economia brasileira, né? E produz um boom de crescimento na economia brasileira, mas acabou. Então a gente fica na dependência de ter alguém, eu trago o exemplo da Espanha, junto com a União Europeia, né, de ter alguém que patrocine o nosso desenvolvimento. Na medida que falta o público, falta o privado, a gente fica dependendo do externo, e o externo não está disponível a todo instante. Né? Então, um drama da economia brasileira é achar quem paga. Né? Show me the money, né? Mostre meu dinheiro, e aí nós teremos condições de criar uma estratégia. Pode até criar estratégia, mas a gente ainda não tem quem nos financie, tá? E para mim, né, eu vou trazer aqui uma tabela, vou começar uma gincana aqui de tabelas, tá? Mas assim, para mim, a maior evidência de que o financiamento público não é hoje capaz de financiar o desenvolvimento brasileiro está nessa tabela. Essa tabela é retirada, tá? E está a fonte, balanço do setor público nacional, do setor nacional, para os íntimos, né, o BSPN, tá? O BSPN, lá pelas tantas, lá tem várias tabelas, tem as despesas do setor público do ponto de vista das funções. Tá? Então são 28 funções que o Tesouro Nacional elege, então, aqui as 28 funções. Aqui eu trouxe apenas 2 colunas, 2016 e 2017, infelizmente os números
18 ainda não estão fechados, só com a União, e o consolidado do setor público, acrescentando então estados e municípios dentro dessas funções. Tá? Claramente não há uma estratégia. Vou argumentar no seguinte sentido. Previdência social. Previdência social no setor público brasileiro em 2017, a despesa foi de 838 bilhões. E aí, se você vai ali fora, pegamos alguém ali na esquina agora e perguntando para o cidadão, o que você espera do governo, o que você esperaria do setor público? Quase provavelmente ele vai dizer educação e saúde. Quase provavelmente. Então tá bem, vamos pegar esse cidadão típico e olha, saúde nas 3 esferas de governo são 340 bilhões. Educação nas 3 esferas de governo, já nem vou falar sobre o quanto esse gasto pode ou não ser, né, produzir desigualdade, mas vamos lá. 350 bi na educação, 340 na saúde. Juntos, somados, 690, é a prioridade do cidadão. 690 bilhões. E a Previdência, no passado, está gastando 838 bilhões. E nem é a maior despesa. Né? A maior despesa está lá nos encargos especiais, os juros. Esse número aqui de 1 trilhão e 400 está prejudicado, porque ali também tem transferências, né, para outras esferas de governo, tá? Entra dentro dos encargos especiais. Mas a gente sabe que a gente está gastando cerca de 1 trilhão de reais em juros. Então, 1 trilhão de reais aqui, 838 de previdência ali, 1 trilhão e 800 para o passado, para pagar a conta de um desenvolvimento econômico, né, que adotou, a meu ver, premissas equivocadas, desenhou um sistema institucional, a meu ver, equivocado, e que gerou esse tipo de passivo. Então, junto saúde e educação, não dá previdência social. E assim, nada contra, mas assistência social, que de certa forma remedia, muitas vezes, no caso brasileiro, o passado, já são mais 105 bi nas 3 esferas de governo. É uma situação, tá, que, idealmente, a gente deveria atacar o início, ao invés de tentar remediar no final. É claro que remediar no final tem toda uma, né, vamos colocar assim, uma pataquada, etc. Você faz um auê, né, em termos de entrega do setor público, mas nós deveríamos estar atacando, se é privado, se é público, a gente pode discutir daqui a pouco, mas a gente deveria estar atacando o início, oportunizando que todos os recursos humanos tivessem uma chance, ao invés de não dar essa chance e depois tentar remediar, que aí fica muito mais caro, né, tentar assistir um adulto do que preparar esse adulto para viver independentemente, preparar esse indivíduo para viver independentemente. Então assim, para o setor público a gente não tem, infelizmente, vou voltar aqui um slidezinho só, para o financiamento público a gente não vai ter. E ainda pior, essa discussão, né, ela fere também o financiamento privado, porque na medida que o governo passa a ser um sorvedor de recursos, o financiamento privado começa a murchar. Né? Então eu gosto muito da ideia, né, de que hoje no Brasil, pelo menos com o esquema previdenciário atual, né, você garante ao funcionário público, né, a previdência para 26 milhões de seletistas, ela tem a mesma despesa que para 1 milhão de funcionários públicos estatutários. Né? Claramente uma desigualdade absurda, né, nessa alocação de recursos. E do ponto de vista de orçamento público, nós vamos piorar as coisas se a gente fala do financiamento privado. Porque eu estou dizendo para esse cidadão que ele vai ter a aposentadoria dele garantida no mesmo nível, no mesmo salário. E mais do que isso, ele tem estabilidade. Ele sabe que no dia seguinte está lá na conta dele. Tenha ele o desempenho que tiver. Então, qual é o estímulo que eu estou pedindo àqueles que ganham mais dentro da economia brasileira? Qual é o estímulo que eu estou dando para que eles poupem? Zero. No dia seguinte está garantido. E mais do que isso, se eu envelhecer, se eu vier a ficar inválido, eu ainda tenho garantido. Não preciso poupar. Não gera financiamento privado dentro da economia brasileira. Então, né, a gente viu lá o desempenho do Chile, e eu vou dizer para vocês, eu sou muito simpático à proposta de uma previdência capitalizada. Tem problemas? Tem problemas. A gente pode discutir esses problemas. Mas assim, esse disparo que o Chile dá
é muito em função, né, do acúmulo de recursos da Previdência chilena. Do cidadão também ter a sua educação financeira garantida, né, que é uma bandeira que acho que da profissão, de ter a sua educação financeira garantida integralmente e poder fazer o seu esquema de vida adequadamente. Né? A LAN do Chile, né, a empresa aérea, comprou a TAM, né, se associou à TAM, mas na verdade foi uma operação de liquidez para a TAM, né, comprou a TAM, muito com recursos privados, recursos levantados em bolsa de valores, recursos levantados junto aos fundos previdenciários chilenos. Tá? Eu acho que é o maior caso de sucesso, e aí eu digo, né, por isso que eu digo que o Chile é um tipo de exemplo de economia que optou pelo financiamento privado como estratégia. Pode ser outro? Pode ser outro. Tá? Então, por tudo isso, eu acho que 2019 ele acaba sendo um ano chave para a gente lançar o futuro. Goste ou não da ideologia do governo, goste ou não do que pode vir a acontecer, né? Como sociedade, nós temos uma responsabilidade de lançar, né, o futuro, né, da economia brasileira. Qual é a estratégia? Se eu perguntasse para vocês, qual é a estratégia da economia brasileira? Estamos dando tiro na água, para lá, para cá, para lá. Né? Nós não sabemos, está uma biruta, né? O vento está batendo para todo lado, a biruta está virando, e a gente não tem claro o que nós queremos ser. Né? O que você quer ser quando crescer? Nós não temos claro isso. Né? E 2019, ele vive esse drama. Eu vou trazer aqui vários indicadores. Né? O primeiro deles, a produção industrial em várias categorias, bens de capital, na linha azul, bens intermediários, bens duráveis, bens não duráveis. Tem o efeito lá da greve dos caminhoneiros, que é aquela barrigada que todas as séries ali estão dando mais ou menos na altura de maio, né, que fica refletida na produção de maio de 2018. Né? Mas veja, né, aqui com 2012 igual a 100, os índices eles estão praticamente parados em termos de produção industrial. O que esse industrial está esperando? Ele está esperando a clareza sobre o direcionamento da política econômica. Ele está esperando a clareza sobre quem são os setores que valem a pena dentro da estratégia brasileira investir e quem são os setores que ficam de fora dessa brincadeira. Né? Então, assim, tanto na produção industrial como no financiamento, veja, até mesmo o financiamento público, trago aqui uma tabela já simplificada, né, com fonte do Banco Central, né, a carga tributária ela vem girando ali em torno de 32%, né, cerca de 22% dessa carga, dos 22%, são relativos a impostos arrecadados pela União, ainda que haja transferências posteriormente. Né? Os estados têm arrecadado aí 8,4% total de 32,5%, sendo que 6,7% é do ICMS. A gente tem a oportunidade de conversar com algumas pessoas, né? E apontar esse erro estratégico. O Rio Grande do Sul especialmente tem vivido esse drama. A Constituição de 67 estabelece o ICMS como imposto dos estados. Né? A Constituição de 88 permite que os estados possam ter gestão ativa sobre as alíquotas. Né? E o ICMS, poxa, o ICMS é um imposto pró-cíclico. Né? Se a economia vai bem, o ICMS arrecada. Se a economia vai mal, o ICMS não performa. Só que a população tem maior necessidade de ação governamental, pelo menos no atual cabedal, tem maior necessidade de ação governamental justamente quando a economia vai mal. Mas quando a economia vai mal, o caixa está furado. Então tem uma armadilha aqui, e essa extrema dependência do ICMS dentro da matriz tributária estadual acaba comprometendo os estados. É a conversa que a gente tem, né, em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e vários outros estados, Mato Grosso, Paraná, né, vivendo pontos de calamidade. Tá? Então, mesmo a matriz tributária, ela não tem sido capaz de responder esse desafio de financiamento do desenvolvimento. Né? Ela é uma matriz tributária que o orçamento da Seguridade Social, por exemplo, as contribuições, daqueles 32,5, 1/3, 11, são contribuições previdenciárias. Né? Não faz frente àqueles 800, e como querem alguns, né, dizer que há superávit na Previdência, não faria frente também à despesa de educação e assistência social. A Previdência tem déficit, mesmo nessa conta. Né? Então, eu acho que esse tipo de estabilidade, a meu ver, é preocupante, porque mostra que o setor público não tem sido criativo na gestão tributária, né? Não tem pensado em novas formas de fatos geradores, um ponto, e segundo, ele não tem sido capaz de flexibilizar essa arrecadação, de
vivemos uma crise ali 14, 15, e o Estado brasileiro, o setor público brasileiro continua arrecadando na mesma proporção. Não tem qualquer flexibilização, não tem qualquer política contracíclica, né, que pelo menos vise o curto prazo, né, mas não tem qualquer criatividade. Tá bem? Eu acho que isso tem que se acentuar nas próximas décadas. Né? Nas próximas décadas, os fatos geradores de tributação tendem a se modificar de forma expressiva. Né? A questão dos aplicativos já mostrou um pouco essa discussão. A transição para uma economia compartilhada em transporte, em residência, em comércio, isso tudo vai gerar preocupações do ponto de vista de fatos geradores. E está lá o município arrecadando ISS, PTU, está lá o Estado arrecadando ICMS, mas espera aí, se eu comprar um móvel para minha casa, numa loja que está online, sei lá, com o provedor, o endereço de internet de Tuvalu, né, na Oceania. Tuvalu é um estado, uma nação na Oceania, que as receitas de impostos de Tuvalu são exclusivamente quase oriundas da venda de extensões na internet, .tv, né, sites que estão hospedados em Tuvalu. E aí, eu vou tributar como? O móvel vai chegar na minha casa, vai só tributar a gasolina que eventualmente o caminhão que trouxe esse móvel na minha casa trouxe. Então, fatos geradores vão ser diferentes. Era um momento, essa década, a meu ver, era um momento de se repensar esses fatos geradores. Em 20, 25 anos, a gente vai ter uma mudança grande, o que inclusive, né, aqui não era o tema, mas vale a pena fazer esse gancho, né, esse parênteses, o que inclusive lança desafios para o próprio preparo da mão de obra. Eu, Fernando, jornalista, eu, professor universitário, a gente vai ter que mudar o nosso jeito de atuar. Né? A gente vai ter que se rebolar um pouquinho, vai ter que mudar o jeito de atuar, né, Fernando? Assim, na universidade, eu vou ter que fazer de uma outra maneira diferente da que eu faço hoje em dia. O Fernando também vai ter que fazer um jornalismo dele diferente do que ele faz hoje em dia. Já tem esse medo, né? Internet e tudo mais, né? Tem que ser multimídia. E, infelizmente, nós não estamos preparando esses recursos humanos. Vai ser uma nova rodada de desigualdade se nós não prepararmos. Se nós prepararmos, ok. Né? O gurizada vai achar a sua vocação na indústria criativa, vai achar a sua vocação em algum outro canto, vai criar o seu próprio emprego. Mas se a gente não mudar, a desigualdade vai aumentar. Vai ser os excluídos, né, os que não entram nessa nova economia, e os que entram, né, os que fazem dinheiro rápido nessa nova economia. Bom, a gincana de gráficos aqui mostra que nós estamos parados, né, vendas no varejo também continua relativamente parada. Uma reaçãozinha em automóveis aqui no final do ano passado e início desse ano, isso foi bacana, mas também foi uma estratégia agressiva por parte das concessionárias, uma estratégia de preço, de queima de estoque das montadoras, que foi interessante, né? Mas no geral também os indicadores de varejo bastante parados, esperando esse futuro. Um dos gráficos que para mim são mais alarmantes são os gráficos relativos a investimento. Tem uma questão estatística aqui, né? Esse gráfico da importação, que é a linha vermelha, supostamente ele está dessazonalizado, está livre de efeitos sazonais. Supostamente, lá, isso foi fonte de discussão que a gente teve na universidade com o Banco Central, né? E com a Secretaria de Comércio Exterior, que gera essas estatísticas. Evidente que não está bem ajustado isso aí, mas eles dizem que é o dessazonalizado. Tudo bem. Né? Então vamos ter que... Importação de plataforma de petróleo. Tem os picos também de valores mais altos, né? de plataformas ou objetos que sejam mais financeiramente mais pesados, tá? Mas de qualquer forma isso lança um desafio para a nossa econometria, para a nossa estatística, né? Suavizar um pouco essas séries de alguma forma. Né? A técnica aqui, claro, né? Seria fazer uma média de 12 meses, né? Mas para as nossas finalidades aqui essa técnica não vai servir, tá? De qualquer forma, a produção de insumos da construção civil, a produção de bens de capital também tem andado de lado e no final do ano passado até deu uma caidinha. No caso das exportações a gente já tem até o indicador de fevereiro. Por que isso é preocupante? De novo, o meu argumento inicial, o longo prazo. A economia no longo prazo se moverá necessariamente via investimento. O investimento, para mim, é o melhor indicador. Eu posso olhar, já vou trazer uma tabela de PIB, eu posso olhar para um monte de indicadores na economia brasileira, ou qualquer outra economia, desenvolvida ou não, eu pelo menos criei a sensibilidade de olhar muito para o investimento.
né, porque aquilo vai me dizer o quanto a economia está se preparando, né, para o futuro, o quanto de capacidade está sendo gerado. Claro que uma economia brasileira operando aí no nível de 77%, 78% do uso da capacidade instalada, não tem qualquer convite a investimento, não tem qualquer convite a trocar a matriz produtiva. E isso é que nos preocupa, porque isso aqui é a clara visão de que o nosso longo prazo está sendo comprometido. Nós vamos ainda viver, na nossa arrancada para o crescimento econômico, de um voo de galinha. E esse já é o recado de 2019. O que vai ser a economia em 2019? Ela vai ser uma economia que, de um lado, está esperando essa sinalização da política econômica, para onde efetivamente nós iremos, e de outro lado, né, no dia a dia, no mais urgente das nossas vidas, ela está aguardando, né, vai ser um voo de galinha, vai ser um pouco melhor que o ano passado, essa tendência vai ser muito melhor que esse 1%, talvez bata lá com muita sorte nos 2,5%, mas ainda é uma economia sem sustentação, não é um voo de um Boeing, ainda é um voo de uma galinha. Né? A qualquer momento, em 2020, se as coisas não operarem bem, ela desce. E aí, em 2020 também é legal falar isso, né? A gente está vivendo um pouco esse tumulto político, das notícias de hoje, especialmente, porque historicamente, desde que, pelo menos, não vou falar do Collor, porque foi um mandato, uma eleição presidencial solteira, né? Não foi feita a eleição para o Congresso, mas desde o momento em que a gente faz a eleição para presidente junto com o Congresso, em 1994, o primeiro ano de mandato, isso quem fala é o Sérgio Abranches, não sou eu, né? O primeiro ano de mandato é sempre o ano mais favorável, é sempre o ano que encontra um Congresso mais receptivo às propostas do Executivo. Né? Porque aí já no segundo ano de mandato já entra o ciclo das eleições municipais, já entra uma discussão, né? 96, por exemplo, foi super contaminado pela discussão da reeleição ou não, enfim. O primeiro ano seria o ano mais propício. E a gente está andando de lado, né? A gente está sentindo, por exemplo, que por mal ou por bem, né? Não entra aqui juízo de valor, mas que a bancada do partido governista, por exemplo, é quase toda, né? 51 dos 52, são novatos, né? E tem uma dificuldade de negociação numa Câmara que ainda está, adicionalmente, muito fragmentada. Né? Então, isso passa a ser um problema, né, para a nossa consistência de crescimento no longo prazo. Eu tendo a achar que em 2019 pode ser bom sim, né? Pode apresentar números consistentes, mas se não entregar os pacotes, se não entregar principalmente a Previdência, que foi a aposta inicial do governo, nós vamos ter 2020 bem mais complicado, né? Nós vamos ter um 2021 bem mais complicado, né? E isso, sem o ajuste, sem a sinalização de contas públicas, nosso principal gargalo, acaba sendo, né, comprometedor de desempenho já nesse ciclo de 4 anos. Bom, trouxe os números do PIB, né? Primeiro aqui, claro, os números relativos ao PIB pelo lado da demanda, o último número do quarto trimestre de 2018. Né? A gente vê uma reação aqui no investimento, na estatística do PIB. Isso é muito importante. Mais uma vez, se eu pudesse olharia de cara o investimento, aquilo ali me trouxe algum ânimo. Eu não vejo isso refletido nas séries mensais, né, nas séries que o IBGE divulga mensalmente. Na série trimestral apareceu, é um problema também de base, já vinha de uma base bastante deprimida, ainda que seja ali uma comparação de 4 trimestres, tende a ser suavizado, mas já vinha de uma base bastante deprimida. Né? Alguns outros números que acabam também sendo animadores é o de importação, né? Algum reflexo aqui de importação, né, de bens e serviços, mesmo num contexto em que, né, houve grande volatilidade na moeda, né, houve grande volatilidade na cotação cambial. Tá? Então, tem alguma coisa ali que anima, mas sempre com esse recado. É um voo curto, se nós não fizermos a entrega, né, de coisas que reflitam no longo prazo. Também trouxe aí os números pelo lado da oferta, né, os números de agropecuária, indústria e serviços. Alguns setores chamam a atenção, vou chamar a atenção aqui da construção no Brasil, o setor de construção ainda em terreno negativo, para quem tem um pouco de sensibilidade no setor de construção, né, várias promoções na praça, várias ofertas bem tentadoras, né, eu acho que já de alguma forma reflete, né, essa fraqueza, ou essa
gosto da expressão, vamos lá, pensar até, contar até 10, vamos lá, dessa bolha que houve anteriormente, tá? Uma dificuldade muito grande de financiamentos, inclusive a própria liquidez, né, dentro do sistema financeiro nacional. Tá? Por outro lado, né, vários outros setores têm se destacado. Tá? Chamo a atenção aqui para atividades imobiliárias, né, e chamo para informação e comunicação, que foi um setor, né, o setor TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, que sempre foi um destaque de crescimento nos anos entre 2000 e 2015. Foi um setor que ainda segurou as pontas no início da recessão brasileira, mas que depois que caiu em 2016, até então não se recuperou. Não sei se todos sabem, mas ali, nesse setor TIC, nas informações que a gente tem pela PNAD, por exemplo, ali estão os maiores vencimentos da economia brasileira. Anteriormente, os maiores vencimentos do mercado de trabalho brasileiro estavam concentrados no sistema financeiro, agora estão no setor de tecnologia da informação e comunicação. O que já é uma sinalização daquilo que eu falei alguns minutos atrás sobre o futuro. O futuro é de tecnologia de informação e comunicação, o futuro é de profissionais, independentemente da formação, que saibam programação, que tenham soluções, né, de balcão em termos de tecnologia, mais do que soluções padronizadas no futuro, tá bem? Então, esses dois destaques, para mim, me chamaram bastante atenção, né? Então, informação e comunicação, até porque do lado do Tecnopuc, né, o pessoal está sempre demandando informações sobre esse setor, então acaba chamando a atenção, né, pelo menos naquilo que eu posso acompanhar. Tá? Construção, atividades imobiliárias e, por outro lado, setor de informação e comunicação com baixo desempenho. Tá? Bom, eu sou professor, eu falo um monte, né? Se deixar eu vou longe, eu vou parar por aqui para a gente ter uma troca, né? Para a gente poder fazer bastante pergunta. Somando as coisas aqui, necessidade então de acerto em 2019 para que a gente vire a chave da economia brasileira. Tá? Um encaminhamento da expectativa de desenvolvimento do Brasil, como eu coloco ali, está muito no reordenamento do setor público, ou quem sabe no reordenamento, até mesmo, talvez seja a pauta seguinte, do sistema tributário brasileiro, da capacidade de gerar tanto financiamento público quanto financiamento privado. Se adicionalmente vier financiamento externo, ninguém vai ficar chateado, né? Mas depender do financiamento externo tem sido um problema desde 1980. Então, em suma, viabilizar o desenvolvimento, a fonte de financiamento, fonte estratégica do desenvolvimento econômico brasileiro, né? Essa é uma opção estrutural. Eu tenho a minha simpatia por uma dessas fontes, a sociedade, né, entretanto, decide. Tá? E 2019, eu vou chamar ele de um crescimento ainda anêmico. Para mim, tudo que cresce menos de 3% é anêmico, né? Tudo que cresce, em termos reais, menos de 3% está consistente, mas, né, precisa ver o contexto em que isso está acontecendo. Então, esse crescimento anêmico mantém-se em 2019, à espera dessa estratégia de longo prazo. Né? E isso dependeria de um caminho ou de um ajuste que fique claro para os investidores, tanto internacionais quanto investidores nacionais. Eu tenho dito que, até na filosofia de vida, enfim, nas coisas cotidianas, às vezes você pode discordar da estratégia, mas ter uma estratégia clara já é melhor do que não ter nenhuma estratégia. Você pode até discordar da estratégia, mas ter uma estratégia clara é bem melhor, porque pelo menos você consegue, então, concretizar, visualizar aonde você pode entrar. Essa clareza, os nossos comerciantes, os nossos investidores, os nossos profissionais, infelizmente, não têm ainda. Bem? Então, eu vou deixar isso à guisa de conclusão, à guisa de provocação, tá bem? Vou para uma última lâmina deixando os meus contatos, tá bem? Meu e-mail, meu WhatsApp, uma fotinha que eu gosto bastante ali no Hemisfério Sul, junto com os pinguins ali nas ilhas Foco, ok? Tá? Os bichinhos são muito queridos, tá bem? Obrigado pela atenção, Fernando, né, vai falar agora. Obrigado pela atenção. Vou me apresentar primeiro, eu sou o Fernando Soares, sou jornalista. A ideia é agora conversar um pouquinho em cima dos temas que o Gustavo trouxe, né? E depois também abrir para perguntas, né? Que vocês venham a ter. Gustavo, tu falaste muito, né, de como
2019 vai ser um ano chave, né, para a economia brasileira. E já gostaria de começar te perguntando em relação à reforma da Previdência, né, falaste também do peso que a Previdência tem hoje no orçamento, né. Tu vês como inevitável uma nova recessão caso não saia a reforma, né? E te pergunto isso também porque a perspectiva de momento não parece muito favorável, né, para que a reforma saia, em função da questão da turbulência política, né, o próprio governo, né, com seus atritos internos, a fragmentação do Congresso. Queria começar te perguntando em relação a perspectivas, né, com a reforma e sem a reforma. Fernando, colegas, assim, eu diria que, na realidade, a ausência de uma reforma da Previdência, ela vai comprometer bastante o crescimento econômico brasileiro nos anos vindouros. Não significa que o Brasil necessariamente entrará numa recessão. Tá? Pode vir a entrar, mas não necessariamente. Eu vejo mais o comprometimento porque a gente já sai de uma base bastante prejudicada, que são os desempenhos dos anos de 14, 15, 16, né? A maior recessão da história brasileira. Que se a gente voltar, né, fazer a quiliometria, fazer a história econômica com números, essa recessão só foi equivalente, a gente só vai encontrar equivalente lá no final do ciclo da mineração. Né? Então, esse desempenho ruim, ele criou uma base baixa. A gente vai ter crescimento de um modo ou de outro. De certa forma, as pessoas também, os agentes econômicos estão começando a conviver sem a expectativa do governo. É claro que isso, entretanto, o governo sendo 1/3 da economia, né, como a gente mostrou ali, 32% dos tributos arrecadados, de alguma forma, 1/3 da economia tem que sinalizar algo. Né? O outro 1/3 capital, o outro 1/3 trabalho, e para gerar um crescimento econômico consistente, mas não necessariamente uma recessão. Eu apostaria mais na expressão que eu utilizei ali de um crescimento anêmico, um crescimento lá no sentido de uma trajetória de voo de galinha. Queria gerar essa avaliação que faz da reforma que está na mesa, né, no momento. O fato também dela estar fatiada, né, entre militares, né, esse outro projeto para o setor público e privado. Eu acho que, como eu falei aqui na apresentação, eu sou simpático a esse esquema de reforma de previdência. É inevitável que seja fatiada, isso vem de uma longa história dentro do setor público brasileiro, dentro da sociedade brasileira, ok? Mas assim, eu acho que essa reforma ela traz alguns pontos. Primeiro que ela convida o agente econômico de renda média ou renda alta a poupar. Ponto número 1, ponto golaço, né, se a gente conseguir implementar a reforma previdenciária que crie, em primeiro lugar, a ideia da cultura financeira, do cidadão poder, né, se informar sobre os bons investimentos, se informar sobre quanto do seu salário, quanto da sua renda pode ser economizado para que tenha um futuro tranquilo. E segundo, que força a poupança. O Chile foi muito bem sucedido nisso. Algumas pessoas, alguns analistas, inclusive apontam um problema na reforma, no esquema de capitalização chileno, na conta individualizada, que poderia haver no Brasil, que é o fato de que muitos chegaram à terceira idade, ou chegaram à sua fase, por terceira idade ou por invalidez, chegaram a essa fase e não tem capital suficiente. Então recebem, por exemplo, abaixo de um salário mínimo chileno. Eu acho que isso não é um problema do esquema previdenciário chileno, do regime de capitalização. Eu acho que isso é um problema do cidadão chileno que entrou lá na década de 80, nesse esquema, no início da década de 90, nesse esquema de aposentadoria, ele não ter tido a produtividade, a capacidade, porque faltou instrução, ou porque as escolas foram incompetentes, as escolas públicas foram incompetentes de darem a ele o preparo, e ele teve uma renda baixa ao longo da sua vida produtiva, consequentemente ele terá uma renda baixa, né, ao longo da sua vida inativa. Né? Então, o esquema proposto no Brasil também ataca esse problema ao dizer que até os R$5.000, enfim, né, o teto que hoje vigora, você vai ter uma previdência universal. E dali para cima, haverá um esquema, então, de capitalização, complementação, criando, então, as condições de poupança, assegurando que a população mais carente, enfim, a população menos preparada no mercado de trabalho, R$2.000 é a renda média do trabalhador brasileiro, gente. Né? Então, esse trabalhador que está na faixa inferior de renda tem a sua aposentadoria assegurada, tem a sua terceira idade assegurada, e, por outro lado, cria um esquema de poupança. Né? É importante nós incentivarmos os nossos agentes, os nossos cidadãos a poupar.
Né? Não existe economia na qual a gente possa viver só de geração de serviço, geração de salário e sem qualquer esquema para o futuro, né? Consumindo o presente. Eu gosto muito, né, o Eduardo Luiz, gosto muito de fazer a seguinte comparação. Você pega uma criança no seu estado mais puro, né, ela diz as maiores verdades do ser humano. Pergunta para a criança, balinha hoje ou balinha amanhã? Balinha hoje. E balinha amanhã também. É claro que se dependesse de nós faríamos farra o tempo todo com os nossos recursos. Alguém já disse lá que a tal da Betina, que está famosa, né, a Betina Benfica, se ela tem dinheiro guardado é porque ela não sabe aproveitar a vida. Né? Então, assim, a gente precisa convidar os agentes a terem esquemas de poupança. Isso vai irrigar o mercado financeiro, isso vai irrigar o mercado de bolsa, isso vai beneficiar as empresas, em última análise isso vai gerar empregos. Por que não? Falaste ali das diferentes alternativas de financiamento, né, que seriam possíveis, que o Brasil ainda não encontrou, né, uma fórmula, digamos assim, a seguir, né. Entrando em detalhes de uma das possibilidades que falaste, né, de financiamento externo, financiamento privado, desculpa. Historicamente no Brasil, questão de concessões, né, nunca deslancharam, assim, né, mesmo. Então, acreditas que falta para deslanchar a falta das concessões e até privatizações que o governo também tem, né, planos de levar adiante, né, para corrigir esse déficit fiscal? Eu acho que aí é mais uma questão institucional do que propriamente do negócio. Né? Os negócios que são objeto de concessões são negócios atrativos. Recentemente, né, semana passada, a concessão dos aeroportos, né, mostrou isso. Ainda no governo Dilma, se eu não estou enganado, no governo Dilma 1 ainda, houve a concessão do Galeão no Rio de Janeiro, o terminal, que foram 20 bilhões de reais na concessão do terminal do Galeão para o consórcio liderado por Singapura, né? Singapura é o melhor aeroporto do mundo, considerado, do ponto de vista logístico, o melhor aeroporto do mundo. Então, tudo isso mostra que tem, né, um encorajamento, tem negócio, tem valor presente líquido nos ativos para ser realizadas as concessões. O que está faltando é só um encorajamento, né, por parte dos governos. Eu vejo, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, muito potencial para isso, especialmente nessa faixa de atividade econômica mais dinâmica que pega Passo Fundo, a Serra Gaúcha e a região metropolitana de Porto Alegre. Algumas outras regiões não apresentam essa atratividade porque o mínimo capital ainda sequer chegou a essas regiões. Mas, de fato, né, há muita atratividade. Agora, o exemplo de São Paulo é um exemplo interessante, né, porque São Paulo concedeu as suas estradas, reconhecidamente são as estradas mais bem conservadas, enfim, né, tem as melhores avaliações, vamos colocar, e, no entanto, a população sempre aponta um passivo, que são os altos pedágios cobrados. Né. No restante do Brasil, isso inclusive é piada, né, porque no restante do Brasil dizem, aqui a gente tem estrada boa e não precisa pagar. Né, em São Paulo vocês têm estrada boa e precisam pagar muito. Né, sempre dizem isso aos paulistas. Na realidade, a sensação que eu tenho é que, apesar do chororô, vamos colocar assim, a população entendeu a lógica de mercado, entendeu a lógica do negócio. Tem coisas que são abusivas. Um pedágio lá para a praia, Anchieta e Mirantes, tem um pedágio que os dois eixos são cobrados R$30. Quase me caiu no butiá do bolso, por usar a expressão aqui do gaúcho. A última vez que eu passei por lá, eu tive que, né, desembolsar R$30 para isso. Me parece um exagero. Mas aí também é a coisa da gente, por nós não termos a cultura da concessão, nós também, consequentemente, não temos a cultura da regulação. Né? Então, a população não entende os projetos de viabilidade econômica, a população não consegue avaliar, né, muitos contratos aqui, especialmente também no Rio Grande do Sul, são contratos com risco zero. Se perder, a população, o Estado garante, o setor público garante, se ganhar, fica para o privado, aí também não funciona, né? É fácil jogar. Então, me parece que tem que ter uma cultura de regulação econômica e de concessão. Não vejo saneamento básico do Rio Grande do Sul, né? O drama, talvez, um dos maiores dramas do Rio Grande do Sul, 28% apenas da rede, né, atendida por saneamento básico. Os projetos de saneamento básico são projetos viáveis no Rio Grande do Sul, mesmo considerando as grandes distâncias que há no interior entre as populações, são projetos viáveis. Esses projetos são claramente projetos que podem ser atendidos pela PPP na ausência de capacidade de investimento pelo setor público. O que está faltando aqui é só a população entender que ela
não tem um serviço gratuito, seja na forma estatal, seja na forma privada, mas que a forma privada, ao menos, né, a concessão traz o serviço para a porta de casa. Esse ano tem se batido muito na tecla da Previdência, né, até por onde o governo quis começar